Fala pessoal, acompanha comigo a solução desse sudoku nível médio aqui. E como sempre, quem quer tentar jogá-lo, o link está na descrição. Bora começar aqui. Observe que a terceira linha está faltando 3 números. Neste caso está faltando 2, 4 e 6. Veja que nesta casa não pode 4, por causa deste 4. Nesta casa aqui também não pode 4, por causa deste outro 4. Logo, a única alternativa para o 4 nesta linha é esta casa em destaque. Colocamos o 4 nela. Agora veja que nesta casa aqui não pode o 6, porque neste bloco aqui já tem esse 6. Logo, nesta casa em destaque só pode ser o 2. E na última casa vazia desta linha é o 6. Colocamos o 6 nela. Agora, observa a linha 7. Esta linha aqui, também falta 3 números. Vamos ver quais são eles. Veja que falta o 3. Veja que nesta casa aqui não pode o 3 por causa deste 3. Nesta casa aqui também não pode o 3 por causa deste 3. Logo, a única alternativa para o 3 é a casa que está em destaque. Eu coloco o 3 nela. Depois do 3, veja que falta o 4, né? E nesta casa aqui, não pode 4, veja. Este bloco aqui já tem este 4. Logo, o 4 só pode ser nesta casa que eu acabei de destacar. Agora, veja que agora falta o 7, né? Então colocamos o 7 aqui na última casa vazia da linha 7. Voltando aqui no bloco 2, veja que o 6 não pode aqui na linha central e nem na coluna central. Logo, a única alternativa para o 6 é a casa agora em destaque. Coloco o 6 nela. E agora fica faltando apenas 3 números. Neste caso, 7, 8 e 1, né? 1, 7, 8. Observe que o bloco 4. Veja, na primeira coluna e na segunda coluna não podemos colocar o 6 e nem o 7. Logo, o 6 e o 7 formam um casal, ocupando essas duas casas, 6 e 7. Então vamos ver quais são as possibilidades para as outras casas. 6 e 7 ocuparão aqui. Então logo o 1 vai ter que ocupar uma dessas duas casas, né? Veja, se o 1 está em uma dessas duas casas, nessa primeira coluna, no bloco de baixo não poderá o 1 na coluna da esquerda nem na coluna central, restando apenas esta possibilidade para o 1. Colocamos o 1 na casa em destaque. Continuando neste bloco, observamos que ainda falta 3 números. Vamos ver quais são eles. 2, falta o 2, 4 e 4 não, 2, 5 e 9. Veja que neste caso a única possibilidade para o 9 é a casa agora em destaque. Coloco o 9 nela. Então agora está faltando o 5 e o 2. 5 e o 2. Veja que se o 2 está nesta coluna, no bloco de acima, o 2 não poderá ser nesta coluna, nem na linha inferior. Logo, a única possibilidade para o 2 passa a ser a casa agora em destaque. Coloco o 2 nela.
Veja que o bloco central, que a única possibilidade para o 3 é a casa em destaque. Coloco o 3 nela. Acompanha? Tá vendo? O 3 não pode nesta coluna, por causa deste 3. Não pode na coluna da direita, por causa desse outro 3. Não pode na linha central, por causa desse 3. Então, a única possibilidade é esta casa onde colocamos o 3. Ao colocarmos o 3 nesta casa, no bloco à esquerda, a única possibilidade para o 3 passa a ser agora a casa em destaque. Coloco o 3 nela. Veja que agora a única possibilidade para o 1 passa a ser a casa que agora está em destaque. Coloco o 1 e o 8 da casa agora em destaque. Coloco o 8. Veja que nesta coluna que eu acabei de colocar o 8, agora está faltando apenas um número. Neste caso é o 3. Coloco o 3. Agora vamos ver no bloco 1 quais números estão faltando. Veja que falta o 4. 4, 8. Falta o 9. Veja que a única possibilidade para o 9 é a casa que agora está em destaque. Coloco o 9 nela. Então está faltando 4, 8. Falta o 5. Veja, falta o 5, né? Como o 5, aqui no bloco 7, o 5 está na primeira coluna. Então no bloco 1, a única possibilidade para o 5 é a casa em destaque. Coloco o 5. Veja que agora no bloco 1 falta dois números, o 4 e o 8. 4 e 8. Vamos dar uma olhada aqui no bloco 8. Faltando o número 1. Uma dessas duas casas, ou falta 1. Falta o 7. Uma dessas duas casas, 7. Falta o 8. Falta o 9. Veja que o 9, a única possibilidade para o 9 é a casa em destaque. Coloco o 9 nela. Logo, passa agora a ter apenas uma possibilidade para o 1, que é a casa que agora está em destaque. Coloque o 1 nela. Agora, tem duas casas vazias, 7 e 8. 7 e 8. Veja que se o 8 está na linha inferior, no bloco 9, a única possibilidade para o 8 passa a ser a casa agora em destaque. Coloco o 8 nela. Além do 8, no bloco 9 está faltando o 2 e o 5. Falta o 3, veja. O 3 não pode ir na primeira coluna, nem na coluna central. A única possibilidade para o 3 é a casa agora em destaque. Coloco o 3. Além do 2 e o 5, falta o 6. Veja que o 6 não pode ir nesta casa e nem nesta. A única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque. Coloco o 6 nela. Agora, faltando 2 e 5. Vamos voltar ao bloco central, bloco número 5. Vamos ver, falta o número 1. A única possibilidade para 1 é a casa em destaque, coloco o 1 nela.
Faltando 4, vamos ver. 4 em uma dessas duas casas. Falta o 5. Única possibilidade para o 5 e a casa agora em destaque. Coloco o 5 nela. Veja. Falta o 9. Única possibilidade para o 9 é a casa central. Coloco o 9 nela. Logo a única possibilidade para o 4 passa a ser a casa agora em destaque. Agora veja que o 7 está na linha central. Estando o 7 na linha central, a casa em destaque só pode ser o 6. E a outra casa vazia do bloco 4 é o 7. Veja que agora na linha 6 faltam apenas 2 números. Falta o 5, veja que o 5 só pode ser na casa agora em destaque. Coloco o 5. E a última casa vazia desta linha é o 6. Colocamos o 6 nela. No bloco 6 faltam ainda 4 números. Falta o 2. O 4. O 2 e 4. Veja que o 2 e o 4 vão ocupar essas duas linhas. 2, 4. 8 e 9. 8 e 9 nesta linha 4. Aqui nesta casa em destaque só pode ser o 9. E a última casa vazia da linha é o 8. Colocamos o 8 nela. Agora vamos dar uma olhada aqui no bloco 2. Veja que está faltando 1, 7, 8. A única possibilidade era o 1. Agora é a casa em destaque. Colocamos o 1. Ao colocarmos o 1 aqui no bloco 3, a única possibilidade para 1 passa a ser a casa em destaque. Coloco o 1 nela. Agora falta no bloco 3 falta o 2, 4, 2, 4 e 7. 2, 4 e 7. Veja que é a única que nesta coluna, ou seja, a única possibilidade para o 7 no bloco 3 é a casa em destaque. Coloco 7. Veja que a coluna que eu coloquei o 7 falta apenas um número. Neste caso agora falta o 2. Coloco o 2 na casa em destaque. Assim no bloco 9 falta apenas um número. No caso é o 5. Coloco 5. Assim na linha que eu acabei de colocar o 5 agora só falta o 2. Colocamos o 2 na última casa vazia da linha. E no bloco, para completar o bloco 7, falta o 5. Colocamos o 5 na casa em destaque. Veja que na última coluna está faltando o 2 e o 4. Veja que na casa em destaque não pode o 2, porque nesta linha já tem o 2, então eu coloco o 4. Última casa vazia da coluna eu coloco o 2. E aqui no bloco 6 falta apenas o número. No bloco 6 está faltando 4, colocamos o 4. E aqui no bloco 1 falta o 4 e o 8. Na casa em destaque não pode 4, só pode ser o 8 então. E na última casa vazia do bloco 1 é o 4, colocamos o 4. Assim no bloco 2, a casa em destaque só pode ser o 7, colocamos o 7. Para completar o bloco 2 está faltando 8, colocamos o 8 na casa em destaque. E para completar o bloco 3 falta o número 2, colocamos o 2.
Agora vamos para o bloco central, falta o 7. Na casa em destaque não pode o 7, colocamos o 8. Última casa vazia do bloco é o 7. E descemos para o bloco 8. Na casa em destaque só pode ser o número 8. Na última casa vazia do bloco é o número 7. Colocamos o 7. Pronto. O jogo acabou e quero que você me conte aí, deixando nos comentários o que você achou. Se o jogo foi fácil, médio ou muito fácil. Qual foi a impressão? Um abraço e até o próximo.